Amém. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. Bem, dando continuidade, irmãos, à nossa série de estudos ontem, iniciamos falando sobre a aliança do Altíssimo, a aliança do Criador dos céus e da terra. Ontem nós vimos sobre a aliança inicial, vamos voltar a falar um pouco agora sobre ela. A primeira aliança com a humanidade na pessoa de Adão. Em qualquer aliança, nós vimos, existe o compromisso mútuo de ambas as partes. E cada parte tem um dever claro nas partes da aliança. E essa aliança entre Deus, entre Yahvé e Adão, ali no Jardim do Éden, não foi diferente. E aí nós vimos alguns detalhes dessa aliança. O Senhor planta o jardim ali e coloca nele o homem que havia formado. A disposição do lugar onde o homem está, ela provém do Criador. Esse ponto não pode ser escolhido pelo homem. É por isso que você nasce em determinado lugar, você nasce em determinado país, você nasce em determinado berço, e ninguém pode fazer mudança com relação a estas coisas. A mudança existe quando os fatos são colocados diante de você e há uma possibilidade de escolha. Nesse caso aqui, não há a possibilidade de escolha. É muito importante ressaltar isso aqui. Então, o homem colocado no jardim, da mesma forma como nós somos colocados também, primeiramente, numa família. Alguns não são colocados numa família. Então, veja, é um ponto que nós formos entrar, vai puxar muitos e muitos outros fios sobre essa questão de nascimento, onde nasceu. Então, nós vamos falar sobre isso nesse instante agora. Mas o ponto central aqui do primeiro passo com relação ao Criador é o seguinte: Deus coloca ele no jardim. Deus quem coloca ali. E ele está ali, ele está numa cadeia de circunstâncias. E agora, Adão precisa agir de acordo com as circunstâncias. Tudo bem? Então, Deus te coloca em circunstâncias, ou Deus te permite circunstâncias. Você não escolhe as circunstâncias iniciais da sua vida. Você não escolheu as circunstâncias iniciais da sua família. Tudo bem? Você não escolheu o lar em que você nasceu. Muitos também não escolheram, quem sabe, serem órfãos. Muitos não escolheram circunstâncias A, B, C ou outras, diferentes, que são, na grande maioria, umas das outras, mas você pode escolher como agir dentro das circunstâncias. É isso que nós vemos aqui em Gênesis 2, verso 8, na escolha na circunstância, da circunstância, mas há uma escolha na circunstância. Então, o Criador coloca eles ali, e ele, então, cria todos os elementos necessários para a sobrevivência do casal, do primeiro homem. Veja que Gênesis 2, verso 9, nos apresenta que Bró, ele faz coisa maravilhosa, quando você começa a ver a palavra com essa mentalidade, você começa a ver a palavra com essa visão. Ele faz brotar toda sorte de árvores agradáveis, ele prepara o ambiente. Antes do teste, há um ambiente que é preparado. Muitas vezes você pode não pensar, mas na sua vida, nas suas escolhas, naquilo que você determinou fazer, ou naquilo, no seu ambiente que você interage todos os dias, há uma série de elementos que surgem. E esses elementos que surgem, que estão intimamente relacionados com a sua vida, são os elementos que você terá de interagir para que você, então, possa tomar as decisões corretas ou as decisões erradas, as decisões sábias ou as decisões sem inteligência espiritual. E veja que o Senhor fez. Veio dele também, não apenas a colocação no jardim, mas também o surgimento das árvores, que seriam depois ligadas ao teste de fidelidade da aliança. Então, brota que as árvores agradáveis a e o relacionado a isso. Então, aquilo que acontece na sua vida, os testes relacionados à sua vida, aquelas coisas que você entra em contato, na grande maioria das vezes, elas podem ser utilizadas por Deus, podem ser predispostas por Deus para o seu teste. Testar o nível de fidelidade sua à aliança.
A aliança que Deus já determinou fazer com você, ou uma futura aliança que ele fará. Guarde bem isso. Naquele momento, então, no Gênesis verso 9, Deus faz, então, aparecer a árvore da vida no meio do jardim. Por que a árvore da vida foi colocada no meio do jardim? Você já parou para pensar sobre isso? Por que a árvore da vida foi colocada no meio do jardim? O jardim, pessoal, do Éden, era como se fosse uma chácara. Ela era uma chácara. Ela não era uma floresta densa, fechada. Não. O jardim, as flores, a terra, era fora do jardim. Tanto que Adão, depois, quando peca, é colocado para fora do jardim. O jardim é uma coisa, o restante da terra, o restante das árvores, das outras obras criadas, as densas florestas, os pântanos, nem existiam, acredito, lá, é outra coisa. Então, para onde Adão fosse, nos limites do jardim, Adão não tinha limite ali indefinido. Ele tinha limites definidos dentro do jardim. É por isso que aqui você tem o jardim. Para onde Adão fosse, para que lado, para onde Adão fosse, norte, sul, leste, oeste, dentro do jardim, ele sempre teria a árvore da vida no meio do jardim. E também ele teria a árvore do conhecimento do bem e do mal. A visão dele sempre estaria voltada para as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso foi feito de propósito. Nada desse script aqui do Criador foi feito algo como se fosse assim, sem objetivo. Tudo isso aqui foi feito de propósito. E o propósito era o teste. Era necessário testar. Era necessário que fosse feito um teste para que Adão, então, pudesse subir no degrau da santificação, vamos dizer assim, da santidade, da consagração, e estar livre definitivamente de uma possibilidade de quebra. E isso seria através de um teste sobre a aliança. A aliança sempre está relacionada a testes. E aqui nós temos a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus coloca ele ali, Gênesis 2,15, e o objetivo é o seguinte, no verso 15. Coloca ele no jardim para cultivar e guardar. Nós vimos isso ontem, cultivar e guardar. Então, ele é colocado no jardim do Éden. O jardim está pronto para o receber. E então Deus estipula as condições. E as condições da aliança, nós vimos ontem, estão nos versos 16 a 17. Deus dá essa ordem. De toda árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Adão sabia que aquela árvore se chamava do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito a ele, anteriormente até, olha, essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que ele não sabia. Ele não sabia os efeitos. Ele não sabia o que era mal. Mas então Deus agora fala. A aliança de Deus é essa. Você não pode comer dessa árvore. Se você comer, você vai morrer. Deus aqui apresenta a sanção para a desobediência. E Oséias 6, 7, nós vimos ontem, Oséias 6, verso 7, fala que Adão transgrediu a aliança. Oséias capítulo 6, verso 7. Ele transgride a aliança. Então você tem a primeira aliança entre o Criador e a humanidade, que é a representação. A internet tá ruim, Júnior. Sua. Falhou aqui, está falhando. Terrível isso aqui. Mas vamos lá. Então, eu acho que é o Telegram, mas vamos lá. Então, essa é a aliança entre o Criador e a humanidade. Cultivar, guardar. Que coisa interessante. Esse mesmo padrão de aliança, Deus hoje estabelece conosco. Você precisa cultivar e você também precisa guardar o que você cultiva. Guardar o jardim. A nossa vida espiritual, você precisa cultivar o que você ainda não tem. Você precisa plantar aquilo que você ainda não tem, o que você não pode fazer. Você precisa ter um processo de labuta. Você precisa cultivar. Quais são as coisas que você precisa cultivar na sua vida espiritual? Você já parou para pensar? Será que você precisa cultivar mais simplicidade?
Será que você precisa cultivar mais humildade? Será que você precisa cultivar em você próprio, não é nos outros não? É fácil você querer cultivar as coisas nos outros, né? Você olhar assim e dizer, ah, você precisa disso, vou colocar isso em você, muda isso, muda aquilo. Não, é cultivar em si próprio. Será que você precisa cultivar mais amor, mais misericórdia? Você precisa cultivar fé. Você não tem fé, você precisa cultivar fé. Por outro lado, também, você precisa guardar aquilo que você já tem. Porque ninguém vem dizer que não tem alguma coisa, porque tem. Se eu estou aqui hoje, nessa noite, se eu estou caminhando pela fé, se você hoje ouviu a palavra, você tem ouvido a palavra durante esses meses, e você sente no seu coração que Deus está te chamando para fazer uma decisão, é porque você tem algo, uma semente foi plantada dentro do seu coração. Só que aí você precisa lembrar da parábola do semeador. Você tem de guardar a semente, porque se você deixar a semente exposta, vai vir lá a árvore, a ave, aliás, lá da parábola, e ele vai vir, você deixar na beira do caminho, e vai simplesmente levar embora a semente. E você perdeu tudo. Por isso que Paulo diz, irmãos, eu tenho o máximo cuidado, vocês têm que ter cuidado para que vocês não percam aquilo que nós plantamos com tanto esforço. Então, os objetivos eram esses: cultivar e guardar. Coloque isso sempre na sua mente. Você precisa cultivar algo todos os dias. Você precisa cultivar fé, você precisa cultivar amor, você precisa cultivar o melhor temperamento. Precisa cultivar. Você precisa também guardar o que você já tem, porque senão o diabo vai lá e rouba. O diabo vai lá e rouba. E não falta gente para trabalhar e trabalhar com o diabo para fazer isso. Então você tem de guardar. E aqui para Adão a aliança era essa, cultivar e guardar. A aliança de Deus comigo hoje também está nisso, cultivar e guardar. Agora aqui é o jardim do Éden. Só que eles não guardaram. E eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram. Houve uma desobediência, a quebra da aliança. A aliança era, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. E até o fato de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi uma quebra da aliança no sentido do guardar. Eles não guardaram o mandamento. E o mandamento era não comer. E eles foram lá e quebraram. Então você tem uma cláusula dessa aliança aqui. É um sinal de obediência. E se eles desobedecessem, seriam expulsos do jardim. Então nós temos várias alianças que Deus faz com o homem a partir de Adão. E essas alianças, sistematicamente, têm sido quebradas. Então, a primeira aliança foi feita com quem? Adão. O que envolvia a aliança? Envolvia a permanência no jardim. Eles tinham uma vida eterna condicional. A vida eterna sob condições. A vida eterna sob a condição de obediência. Agora, as pessoas hoje imaginam que tem a vida eterna sem condição de obediência. Esse é um engano terrível. É o mesmo engano de Satanás através da serpente lá no jardim, né? De várias formas. Tem uma forma explícita, onde ele diz para as pessoas hoje, através das doutrinas do Espiritismo, que você não vai morrer, e ele disse isso claramente também, disse claramente lá para Eva, é certo que não morrereis, ou seja, sua alma é imortal, você não vai morrer, você vai ser como Deus, e esse é o grande agora, que vai se intensificar. Mas o que é interessante, essa aliança está baseada nisso, em obediência. E a aliança também no sangue do Messias, nós vamos ver, ela está baseada também em obediência. Isso envolve permanência para Adão, permanência no jardim. Quando você agora para os mandamentos de Deus, do Criador, você vai ver que você tem o sábado, o sétimo dia da criação. O sábado, como sétimo dia da criação, ele é um sinal de outra aliança também do Criador. Interessante isso. O sábado em si, ele é um sinal de outra aliança do Criador. Tudo bem? Então nós temos a primeira aliança, nós temos agora outra aliança do Criador, que se manifesta através do sábado, do sétimo dia. Ele é o sinal que caracteriza o Criador como o Senhor do tempo. Você já parou para pensar que o existir, e aí entra no assunto, né, que até os filmes aí de Hollywood têm explorado bastante sobre isso, a questão do tempo, viagens no tempo, de coisas que são temporais, que são passageiras, e coisas que são atemporais, e coisas que são eternas. Quando você vai para o sábado, você vê o sábado num conjunto de atemporalidade. O sábado, ele faz uma junção entre temporal e passageiro
e entre aquilo que é imortal e atemporal, que não passa, que atravessa as eras, que se chama o tempo. Deus, ele não está vinculado ao tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele quem criou o tempo. E ele então apresenta o sábado como esse sinal que aponta para ele como o Senhor do tempo. Você já parou para pensar sobre isso? Ou seja, como o Senhor do sábado. Então, quando o Filho do Homem disse que é Senhor do sábado, ele é Senhor do tempo. E essa tem sido uma das palavras de Jesus mais mal interpretadas de todos os tempos. Porque quando ele diz o Filho do Homem é Senhor do sábado, nossa, quantos e quantos e quantos pregadores têm pego isso aqui? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Para tirar, não sei de onde que eles vão tirar isso, para dizer que Cristo está falando ali em algum momento, eu sou Senhor do sábado, eu estou quebrando o sábado. Nossa, de onde é que eles tiram isso? O sábado, o sétimo dia da criação, é um sinal entre ele, o Altíssimo, e a humanidade. A caracterização dele como Criador, de Senhor do tempo, é um sinal da aliança. Veja, nós temos uma aliança e nós temos o sinal da aliança. Então, nós não podemos misturar aqui as coisas. Nós temos a aliança, nós temos o sinal da aliança. Com Adão, nós temos uma aliança e nós temos um sinal da aliança. Aliança, cultivar e guardar. Olha só, aliança, cultivar e guardar. Jardim do Éden. Sinal da aliança, não come do fruto da árvore. Com relação ao sábado, nós temos aqui uma aliança. Nós temos a aliança aqui. E você tem também o sinal da aliança. E você tem o sábado, é o sinal da aliança entre a humanidade, que está sujeita ao tempo, e o Criador. Então você tem essa aliança dele com o tempo. E onde é que fala isso, Onde é que fala isso na Bíblia? Do Criador com o sinal no tempo. Onde é que fala essas coisas? Olha só, é interessante. Você vai aqui para a Bíblia, vem aqui comigo para Jeremias 31. Jeremias capítulo 31, versos 35 a 37. Olha o que é que diz aqui. Não sei se você já leu isso na sua Bíblia. Quem sabe você já tenha lido, mas talvez não tenha prestado atenção nesse contexto. Diz assim, Jeremias 31, 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia. Dá o sol, vem dele. O sol não é nenhuma divindade. Olha como Satanás ele troca as coisas. O sol, ele vem dele, é um dom dele. É um dom dele. Dá o sol para a luz do dia. Bendito seja o seu nome. E as leis fixas à lua. O que são as leis fixas à lua? Você já parou para pensar o sentido das leis fixas à lua? A lua tem leis fixas. As leis fixas da lua se manifestam pelas fases da lua também. Pelas fases da lua e pela a rota da lua. Veja que ele determinou leis fixas à lua e também às estrelas. A rota que as estrelas têm nos céus para a luz da noite. E continua dizendo. Ele agita o mar e faz bramir as suas ondas. E o homem diz hoje nós não conhecemos, né? Nossa, nem metade dos oceanos. Mas ele agita o mar, faz bramir as ondas. E aqui diz, aquele que existe, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem, preste atenção agora aqui, se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel. Veja, presta bem atenção aqui. Deixará também a descendência de Israel de ser oração diante de mim, para sempre. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo. Veja, ele diz que a terra tem fundamentos. Tá certo? Se puderem ser sondados os fundamentos da terra aqui embaixo, não pode. Não pode. Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel que fizeram, diz o Senhor. O que é que o Senhor está dizendo aqui? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo uma coisa bem simples. Ele tem uma com o sol, com a lua e as estrelas, que faz com que o sol brilhe, que faz com que a lua obedeça às leis fixas,
que faz com que as da noite brilhem, com que o mar brama as suas ondas, se chama tempo. Porque eles coexistem dentro de um espaço chamado tempo. E ele diz que essa aliança não pode. E o sinal desta aliança, o sinal da aliança que aponta para o Criador do tempo, se chama sábado. Você entende por que o sábado ele é tão menosprezado, tão rejeitado, tão tirado de lado, tão cheio de história, tão cheio de conversa da carochinha, de pessoas que se dizem PhDs, doutor nisso, fulano de tal, pastor fulano de tal, que tentam misturar as coisas com a história de foi para o judeu, foi para não sei quem. Quando o Criador dos céus e da terra, ele cria, usando da sua prerrogativa exclusiva, ele cria um memorial de tempo. Esse memorial de tempo está relacionado à sua aliança com o sol, com a lua e com as estrelas. Isso não pode ser desfeito. Ele aqui fala aqui do Israel espiritual. Esse Israel espiritual aqui é a semente, lá de Apocalipse 12:17. O restante da semente da mulher. É isso que ele está dizendo aqui. Também Jeremias 3, 19-21, ele volta novamente a falar. E diz assim, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia, minha aliança, se puderes invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, veja, não são alianças, é uma só. Ele está dizendo que tem aliança, a aliança dele é com o dia, é com a... Que coisa tremenda, que maravilhosa. Você pode anular essa aliança do Criador com o tempo, de modo que não haja nem dia, nem noite no seu tempo. Também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Agora, uma coisa interessante aqui, para a gente ver que o sentido que Deus está falando aqui é no sentido espiritual. Ora, a gente sabe que Jerusalém foi destruída em 586. A gente sabe depois que foi destruída no ano 70. Ele está dizendo aqui, olha, se você puder invalidar minha aliança tal, você vai poder, então, impedir que Davi não tenha filho que reine no seu trono. Isso aqui não acontece há muito tempo. Está entendendo aqui? Isso não acontece há muito tempo. Há muito tempo que não existe um rei. Muito antes do ano 70, ali um último resquício de liberdade, vamos dizer assim, para o povo judeu, com os macabeus. Depois acabou. Anos 70 foram destruídos, espalhados. Mas Deus está dizendo aqui que ele prometeu, ele fez uma aliança com Davi. Ora, uma aliança com Davi. Agora está falando de outra aliança. Olha que coisa interessante. Uma aliança com o sol, uma aliança com a lua, aliança com o dia, aliança com a noite, e aqui uma aliança com Davi. Mas Davi já tinha morrido. E a gente sabe o seguinte, que só existe um pacto enquanto as pessoas são vivas. Mas ele está dizendo aqui que ele tem uma aliança com Davi. E a aliança que ele fez a Davi é que para sempre haveria um filho de Davi, um descendente de Davi no trono. Sabe o que Deus está falando aqui espiritualmente? É que o seu remanescente sempre permaneceria. O remanescente, o filho de Davi, pela fé, que fosse fiel e obedecesse essa aliança. Essa aliança relacionada com o tempo. E o sinal da aliança relacionado com o tempo é o sétimo dia. É o sábado do Senhor. É maravilhoso, isso aqui é tremendo. Quando você vai Marcos 2, 27 e 28, Marcos 2, 27 e 28, a gente falou agora há pouco, é o próprio Cristo. O próprio Messias disse, o sábado estabelecido por causa do homem. Sabe o que é que o sábado é? Ele é um portal de tempo. Tem vários filmes aí, Stargate, eu lembro os filmes aí de Hollywood que apresentam portais. E o que é que os portais são? Nesses portais, o cara entra lá no portal, parece um portal assim, ele vai, um portal redondo, geralmente através da água, aquela coisa toda, e o cara vai, entra ali no portal e vai para outra dimensão. Satanás sabe disso.
Satanás sabe dessas coisas. Por isso que nos filmes de Hollywood sempre vai apresentar um portal assim. Tem um filme tão... Não lembro aqui que eu vi uns dias, um filme do Smurf. O Smurf vem do mundo dele através do portal na água, em outra dimensão. Mas o que é que isso aqui está querendo? O sábado, ele é esse portal. Esse portal que liga a dimensão divina do Criador com a dimensão. E aqui o Senhor diz: o sábado foi estabelecido por. Ou seja, para que esse pudesse existir. E não o homem para o sábado. Quer dizer, o homem não tem de ser subserviente. A gente já viu isso sobre a questão da observância do sábado. Ao sábado. Mas ele precisa ser fortalecido na sua relação espiritual com Deus através da observância do sábado. O diabo procura deturpar é Senhor do sábado, ele quer dizer, eu sou o Senhor do tempo. Eu sou o Senhor dessa aliança que existe. Olha que coisa maravilhosa. Então você tem os sinais da aliança. Você tem a aliança e você tem os sinais da aliança. Sobre o sábado, o sétimo dia, você vê o seguinte: depois ali de Caim e os descendentes, eles não respeitaram esse dia de aliança. Com certeza. Eles não respeitaram. Eles escolheram o seu tempo. E no seu tempo, eles abriram portais para que tivessem ter contato com o maligno. A gente vê essa história de Caim, como é um subterfúgio. Por exemplo, Enoque, ele é o sétimo depois de Adão. Você vê isso aqui na Bíblia. Você vê na genealogia. Enoque, ele é o sétimo. Agora a pergunta é, veja, ele é o sétimo depois de Adão. Guarda isso aí. Ele é o sétimo depois de Adão. Agora abra a sua Bíblia aqui comigo. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, já que nós estamos falando sobre ligação. E veja se isso aqui é coincidência. Você vai aqui para Gênesis, no capítulo 4, verso 17. Gênesis capítulo 4, verso 17, diz assim: E coabitou Caim, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou Enoque o nome de seu filho. Você já parou para pensar aqui que o nome do filho de Caim é o primeiro descendente registrado aqui, mas ele é filho de Caim. O filho de Caim, e Caim aqui é uma representação de Satanás, mas ele não é semente da serpente, no sentido que se fala, é semente espiritual, pelo seu pecado. Mas você vê aqui que o filho de Caim, o primeiro filho de Caim, se chama Enoque. Mas o verdadeiro Enoque espiritual, ele é o sétimo depois de Adão. Você já parou para pensar nisso? Caim tem um filho chamado Enoque. Esse Enoque é o primeiro. Aí você vai a Gênesis 4:18, fala que o Enoque também tem filhos. E aí você vai para Gênesis 5, para aquela genealogia lá, você vê que o Enoque é Jared. E você vê que Enoque também tem filhos e filhas. Ele vive 65 anos. Né? Ele anda com Deus. Gênesis 5:22. Ele anda com Deus. É esse Enoque, o sétimo que anda com Deus. Deus, então, o leva para si. Esse Enoque é arrebatado. É isso? Esse Enoque é arrebatado. Ele vai, então, aos céus. Ele é trasladado, como diz Hebreus 11:5. Então, você chega em Judas 1:14. Quanto a estes quem? Os ímpios. Foi que profetizou Enoque, o sétimo, dizendo: Eis que veio o Senhor em santas mentiras. Aquele que é o sétimo depois de Adão, já profetizou sobre a vinda do Senhor. Mas aquele que era o primeiro, filho de Caim, era o falso Enoque. E você tem um falso Enoque. E isso logo no início. Você tem uma contrafação da verdade. Você tem o verdadeiro Enoque, que é o sétimo, e você tem um falso Enoque, que é o primeiro. Então, veja só. Será que isso aqui tem algum sentido hoje para nós? Você tem um verdadeiro Enoque, o sétimo, e você tem um falso Enoque, que é o primeiro. Então, imagina com você o que é que isso quer dizer. Hoje também para os nossos dias, com relação a essa questão do tempo.
da aliança do Criador com o tempo. Como que a sua aliança se manifesta? A aliança que o Criador fez com Adão foi em função de algo que era ligado ao jardim do Éden, não comer da árvore, não é isso? Da ciência do mal. Era uma coisa até fácil de perceber, aquele ato. Contudo, esse sinal não é a aliança. O sinal é uma coisa, a aliança é outra. A gente falou sobre isso. Na aliança, Deus foi aceito como Criador, o Senhor e Adão, eles estavam ali se comprometendo como servos, para obedecerem às suas ordens, ao seu mandamento, ao seu preceito, à sua palavra. Então você tem esse relato da aliança do Criador com o tempo. Então, do tempo é tirado um período do tempo, 24 horas, que foi justamente o período do tempo do início, que o Criador também separou de 24 horas. Um sinal da aliança dele com o tempo. Este sinal é o sétimo dia. É o sinal do Criador com a humanidade, como a gente vê em Marcos 2. Por isso que em Êxodo 20 fala do dia de sábado para o santificar. Lembra-te. Esse é o sábado. E aí ele vai dizer, porque ele fez, porque ele criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Então, o sábado do sétimo dia é o sinal do Criador com as leis fixas do dia e da noite. Isso envolve tudo mesmo, porque você está debaixo dessa lei fixa do dia e da noite. Quando você se rebela contra esse sinal da lei fixa do Criador com o dia e com a noite, você quer ir para onde? Porque você está vivendo no tempo, você está debaixo desse tempo, você vive debaixo desse tempo. E como é que você se rebela contra o sinal dessa aliança? As pessoas não estão dispostas a verem isso. Jeremias 31, 35, 36. Ele é que dá o sol para a luz do dia e fixa a lua as suas leis e as estrelas para a luz da noite. Essas leis fixas não falham diante de mim. Jeremias 31, 35 a 36. Do mesmo jeito como ele é fiel ao remanescente, essas leis fixas não falham diante dele. Não vão falhar. Jeremias 33, 20. Você não pode anular a minha aliança com o dia, nem a minha aliança com a noite. As leis fixas dizem respeito também à contagem dos meses, marcação do calendário daquela época. Então, essa é a aliança do Criador. Nós temos a primeira aliança, temos essa aliança, ela é imutável. Essa aliança não está relacionada ao povo judeu. E aí o grande ponto que o pessoal do sistema religioso peca, cai, é aí. Você não tem uma aliança aqui dada para judeus. Você tem uma aliança vinculada à criação. Você tem uma aliança, uma lei fixa. Hoje, você vê, em todo lugar que você for, você tem essa lei fixa. Você pode ser judeu, pode ser qualquer religião, você pode ser o que você quiser. Por isso que o ser humano inventa dizer que vai sair da Terra, que vai mandar um foguete não sei para onde. Ele quer fugir dessa lei fixa, mas não consegue. Ninguém consegue fugir dessa lei fixa. Consequentemente, todos estão debaixo dessa linha. Quer queira, quer não queira. Todos estão debaixo desta aliança do Criador. Okay? Então, amanhã nós continuamos o nosso estudo sobre as alianças e que Deus nos abençoe, que nós possamos entender esse princípio da aliança e também possamos aplicar nas nossas vidas, porque uma aliança eterna, uma aliança que dura para sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.